Boa noite a todos, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início ao culto desta noite, abrindo a nossa live. Sejam bem-vindos aqueles que estão em casa ou estão no trabalho, em algum lugar ouvindo a palavra de Deus, que sejam alcançados e abençoados pelo nosso Deus. Aleluia. Queria já nesse início desse culto agradecer a amada igreja que tem se empenhado, no nosso bazar, que vai ser dia 19, sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, e estaremos também, irmãos, arrecadando, doações até quinta-feira. Amém? Que todos possam nos ajudar, nos colaborar para que venham ser bênção. Compartilhem, que vai ser algo maravilhoso. Vamos abençoar a casa de Deus, e unidos nós somos mais fortes. Aleluia. Agora que a gente possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, e vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque estamos aqui somente para entregar a Ele toda a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Hoje
chamar Jesus, maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez a voz, maravilhoso. E eu vou chamar, hoje eu vou chamar Jesus, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, maravilhoso, formoso, aleluia, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E as palmas levam o santo nome do Senhor. Tu és maravilhoso, papai, aleluia. Glórias a Deus, santo teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós entoamos esse louvor e falamos que nós precisamos de um milagre. E por isso nós chamamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, porque o Senhor é maravilhoso. A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 19, já nos instrui que o nosso coração tem que estar voltado a Deus. Então ele diz assim para mim e para você: não acumulei para vós outros 3 tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Aleluia, glória a Deus. Que o teu coração esteja voltado para o Senhor, porque somente Ele pode nos entregar tudo que nós precisamos e necessitamos. Abra teu coração nesta noite. Eu não sei o que você está passando, mas eu creio que tem pessoas aqui nesta noite que não estão muito bem. Mas abre os seus lábios, adore ao Senhor, louve ao Senhor. E eu creio em nome de Jesus que você não vai sair daqui da mesma maneira. Você vai sair transformado, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda a vida do homem. E os louvores é onde o Senhor habita. Então Ele está aqui no nosso meio, e Ele está aqui para nos abençoar, derramar milagres, porque nós precisamos de milagres. Hoje nós já recebemos o milagre da vida, por isso estamos aqui. Recebemos o milagre que Ele nos trouxe aqui, por isso já somos gratos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, te louvamos e engrandecemos. Receba cada vida que esteja aqui, Senhor, através das suas lives. Vai abençoando, derramando chuva de bênçãos em nome de Jesus. Muitos precisam de cura, de milagres, de transformação, de salvação. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, porque o Senhor sonda os nossos corações. E os nossos corações desejam estar contigo. Que nós não venhamos, Senhor, estar voltados por este mundo, Senhor, mas para ti. Pai querido, abençoa, guarda, livre de todo o mal, Senhor. Fala conosco, Senhor, através de louvores, através da tua palavra. E te peço em nome de Jesus que o Senhor possa receber tudo que nós temos para te entregar, que é a nossa adoração a ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor em nome de Jesus. Jesus não quis te levar.
Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, que bênção podermos louvar ao Senhor juntos. É muito gostoso, aumenta o braseiro, aumenta o calor. Isso é muito bom. O Senhor se alegra na unidade, na comunhão. Ele nos ensina em Salmos que a Ele batei palmas na igreja. Na palavra do Senhor em Salmos também nos diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, aleluia! E Ele é bom a todo tempo, e a misericórdia dEle dura para sempre. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar mais um glória a Deus por isso? A misericórdia do Senhor, ela é infinita e ela é infindável. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que temos um Deus que nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quantos amados do Senhor temos aqui? Amados do Senhor. E quantos amam ao Senhor neste lugar? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O que o Senhor quer de vocês? Quem ama se doa ao outro. Quem ama se aperfeiçoa ao outro. Quem ama vai além pelo outro. Você amando a Jesus, você não tem que fazer esforço nenhum para segui-lo, esforço nenhum para obedecê-lo, esforço nenhum para ter a Bíblia como um manual de vida para você. O amor nos leva além. O amor de Deus nos leva além. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor, e declaramos aqui, Senhor, como igreja, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos aqui neste lugar. Nós engrandecemos o teu nome. Nós declaramos que tu és o nosso Rei. Jesus, Rei dos Reis, nosso único e suficiente Salvador. E não há outro, não há outro, não há outro Deus que se compare ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei e nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem
por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Você vai deixar tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. tudo entregarei. Aceita, Senhor, a oração da sua igreja nessa noite. Tudo entregarei. Todos, Senhor, que venham te buscar, Senhor, não venham sair daqui, Pai, como um casco vazio, Senhor. Venha aflito, Senhor, venha angustiado, Senhor. Senhor, derrotado, mas a sua esperança, Pai, o seu amor, Senhor, venha tocar no coração de cada um aqui, Senhor, que às vezes até não te conhece. Só ouve falar, só chega, Senhor, mas não colocou o coração realmente diante de ti, Senhor. Recebe, Senhor, os pensamentos dos irmãos, aquele, Pai, que não abriu a boca nessa noite, Senhor, mas os pensamentos estão em ti, porque os pensamentos nossos, Senhor, o Senhor conhece cada um deles, Senhor. Recebe diante de ti, Senhor, essas pessoas, Senhor, que oram nesta noite, te suplicando, Senhor, ajuda no pensamento, mas não abriu a boca. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome, Senhor. Maravilhoso tu és, glória a Deus. Aleluia, a igreja podeis tomar assento. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo deixamos para servir e adorar ao Senhor. Aleluia. Vamos nesse espírito de adoração, de louvor, que o Senhor merece. Ele merece tudo que nós podemos de maravilhoso entregar para Ele diante do altar do Senhor. E Ele nos ensina que nós temos que trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, à casa do tesouro. A palavra dele, Malaquias 3:10, nos instrui que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele ainda nos diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, uma terra próspera, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Senhor diz, nós confiamos no Senhor. Então, nesse momento, separe teu dízimo, a tua oferta, onde nós vamos pedir para o Senhor consagrar, né? Para que Ele venha fazer tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra.
Aquele que desejar fazer através do QR Code, né, a oferta, dizimar, tem atrás dos bancos, tem também na tela. Quem quiser fazer através do Pix, nós temos o Pix da igreja, que é o nosso e-mail, comunidade-reisdosreis@uol.com.br. Ou aqueles que quiserem trazer, né, em espécie, em dinheiro, nós temos à direita aqui, em frente ao altar, o nosso gasofilácio. Ficam à vontade, que o Senhor, né, possa colocar no seu coração aquilo que a igreja necessita, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu já agradeço, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra nos instrui que é melhor dar do que receber. Quando nós doamos, quando nós damos, é porque o Senhor já nos entregou. Então nós temos para dar. E é muito feliz o homem que tem para dar. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa cumprir com a Tua palavra, como o Senhor diz, cumprir com a Tua promessa na vida de cada um que está entregando o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida diante do Teu altar. Que o Senhor possa repreender o devorador, o migrador, o destruidor das nossas finanças, da nossa vida, da nossa saúde, da nosso bem maior que a nossa família, né? E que o Senhor possa superabundar da Tua graça e da Tua salvação que recebemos imerecidamente. Por isso, Senhor, eu peço a Sua consagração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Contribua com alegria e amor, que é assim que o Senhor nos instrui. Amém? Deus os abençoe, que nessa noite venha ser uma noite muito abençoada, que o Senhor fale grandiosamente ao coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvamos, adoramos a Deus, e a Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo, a essência daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Eu queria chamar aqui à frente a dona Ana. Ela completou 81 anos de idade essa semana. Glória a Deus, para que nós possamos fazer uma oração por ela. Amém. Louvado seja Deus. Mais algo aqui. Vou abrir um espaço aqui. A Bíblia diz honra a quem honra, né? 81 anos, um exemplo de vida para a família, uma guerreira do Senhor, né? Tem lutado, combatendo o bom combate, sempre a vida inteira pedindo oração para o pastor, para os filhos, para a família, sempre se entristecendo com os que estavam tristes, alegres com os que se alegram. Está aqui, né, irmãos, a resposta de Deus. Estenda a sua mão sobre a vida da dona Ana e vamos pedir o consolo, o abrigo, a proteção do Senhor sobre a vida dela por todos os seus dias. Pai querido e maravilhoso Deus, Tu és um Deus, Pai, que nos exorta, que se compadece de cada um de nós, um Deus misericordioso. E nesta data, Pai, nesta semana, que a Tua filha completa mais um ano de vida, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor lhe conceda ainda muitos e muitos anos, Pai, diante da graça divina e diante dos Teus milagres, que ela viva os Teus milagres a cada dia e com olhos ela possa olhar, com os ouvidos ouvir e com as mãos apalpar aquilo que ainda ela nunca viveu sobre a sua vida, sobre a sua história. Só o Senhor sabe, Pai, do dia do seu nascimento até aqui esta data, 81 anos.
E nós entregamos a Ti porque Tu és o dono do tempo. E abençoamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um parabéns para ela. Aleluia, cantar um parabéns para nossa amada irmã, né? Parabéns para você, nossa amada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Cristo ao seu lado, com o eterno poder, que a vida seja um constante sorrir. Aleluia, glória a Deus pela vida da irmã. Só bênção, né, irmãos? Louvado seja Deus, né? 81 anos. E Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, né? Senhor sempre firme e forte. E nós nele caminhamos com firmeza, sendo fortalecidos pelo poder e pelo Espírito do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Elaine já comunicou do bazar, né, irmãos? Sábado agora, dia 19. A partir das 9 horas da manhã. E sobre o bazar nós agradecemos a Deus, né? Porque Deus, como diz a palavra, o homem pode fazer planos, mas o realizar vem de Deus. Nós fizemos um plano no começo desse ano e arrecadar algumas roupas para que nós realizássemos um bazar beneficente aqui. Mas houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul. O Senhor tocou nesse Deus em cada um de nós para que nós fizéssemos a doação de tudo que nós tínhamos recebido para aquele pessoal que estava necessitado. E foi, né? E todos se alegraram em poder a gente ter a nossa contribuição. E agora novamente temos a oportunidade, tudo tem seu tempo, de realizar esse bazar. Então você é nosso convidado também, os irmãos que estão na live nos assistindo, que venha também, tem coisas boas, roupas boas, que totalmente limpas para uso, né? E você vai abençoar o reino de Deus assim também. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos. E eu queria convidá-los então a abrirem na Sagrada Escritura, no livro de Salmos, capítulo 42. Livro de Salmos, capítulo 42. Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra de Deus: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, nos montes de Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite
comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que se escondes de mim? Por que hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, e o teu Deus, onde está? Porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Oremos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença que se faz no meio de cada um de nós, pois tu és o centro e o Senhor está também em nós e no nosso coração. Mas essa noite nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, venha falar do mais íntimo e profundo da nossa alma, aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E por isso eu levo a minha mente cativa a Ti, que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito seja tomado por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, para que tudo que for falado e revelado aqui seja verdadeiramente vindo dos céus. Por isso nós repreendemos todo o mal, toda sorte de principados e potestades do mal, declarando, Senhor, a vitória em Cristo Jesus, e que somente a Tua presença esteja conosco, nos abençoando, e que até o término deste culto ainda, nós possamos estar resplandecentes, rejubilantes, engrandecendo o Teu santo nome, cheios ainda do Teu Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quem está feliz hoje aqui? Quem está triste? É assim que a vida se move. No mesmo dia, talvez na mesma família, na mesma igreja, alguns estão felizes e outros estão entristecidos. Outros estão nascendo e outros morrendo. Por isso, nós temos uma importância muito grande de observar que cada um de nós, dentro de 8 bilhões de pessoas que tem neste mundo, nós temos uma única digital. E nós não sabemos, irmãos, quando é a nossa data. Nós tivemos irmãos aqui na nossa igreja que passaram por aqui, hoje já estão nos braços de Deus, tiveram pouco tempo de estar conosco na comunhão dos santos aqui na terra, mas hoje desfrutam da glória do Senhor. Outros são chamados mais cedo, outros são chamados mais tarde, mas o importante é que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus são aqueles que têm sede de Deus, aqueles que querem respirar a Deus, aqueles que sabem que esse ar que nós estamos respirando hoje é graça, é misericórdia dele, porque se ele desligar esse ar em nós, nos tirar o nosso sopro divino, então nós já não somos nada, né? O jovem bate no peito e diz assim: eu ainda sou muito jovem, eu não sei o dia que eu tenho muita coisa para viver. Aí ele pega a moto, chega ali na esquina, bate e acabou com a vida, né? O mais idoso fala assim: eu já estou muito velho, não quero mais viver, não sei o que vai acontecer. Aí Deus dá mais 10 anos, mais 15 anos para ele, até que ele aprenda que Deus é Deus. E assim, irmãos, vai caminhando a humanidade. E o Salmo 42 é um dos salmos da Bíblia mais importante, que fala profundamente ao nosso coração quando um homem se passa pela tristeza, quando o homem passa pela depressão,
quando o homem passa pela opressão. Então, existem 150 salmos aqui, né? O livro de Salmos é um só, mas conforme alguns teólogos, alguns falam que divide em 5 livros, mas no total de um só, com 150 capítulos. Mas a realidade é que você vê lá, Salmo 23, é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, salmo mais conhecido de toda a Bíblia, salmo de guerra, de luta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, né? Os salmos de júbilo, de cântico. Mas este salmo aqui, Salmo 42, Davi, ele clama a Deus para que haja um poder de Deus sobrenatural sobre a vida dele, no momento que ele queria estar com Deus, queria estar com os irmãos no templo, louvando, adorando a Deus, mas era um tempo de opressão e de depressão na vida dele, porque algumas coisas foram retiradas das suas mãos. E assim acontece conosco. Quando alguma coisa que nós temos importante é retirada das nossas mãos, nós nos entristecemos. Então ele faz aqui um cântico, porque o Salmo 42 é um cântico. O livro, os salmos são cânticos a Deus, que eram salmodiados a Deus, eram cantados de uma forma honrosa, de uma forma pura, intensa, com fervor, com resplendor, com adoração a Deus, assim como ele está anelando pela presença de Deus. Por isso que esse homem, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E quando nós falamos de Davi, nós sempre lembramos o quê? O Davi vencendo Golias, o Davi sendo um homem corajoso, né? Mas nós não lembramos de Davi que ele era um homem como nós, e que ele também comia, bebia, dormia, sentia tristeza e sentia alegria. Parece que nós só lembramos das pessoas que estão no auge, que estão lá em cima, e às vezes a gente esquece daquelas que mais precisam da gente. É como às vezes tantos pastores, né? Aconteceu, nós vemos tanto testemunho de tantos pastores que cuidaram tanto do rebanho e esqueceu dos seus da sua casa. Os filhos foram para a droga, a mulher se prostituiu e o diabo entrou. Não é porque nós somos crentes que o diabo não vai tentar na nossa vida, né? Basta abrir uma brecha. Então, irmãos, muita atenção hoje. Tem uma palavra reveladora aqui, porque se eu perguntar para você, do dia que você nasceu até hoje, se você nunca ficou triste, você vai falar, eu já fiquei triste. Que você nunca chorou, você vai falar, eu já chorei. Que você nunca passou por uma situação terrível na tua vida, que você disse, Deus, por quê? Que você questionou se Deus existia, se Deus não existia. Que dificuldade. Quantos já pediram a Deus a própria morte? Quantos? Jonas pediu a própria morte para Deus, depois que Deus deu ordem ao grande peixe que vomitou na terra. Aí bastou anoitecer e amanhecer e secar uma árvore que fazia sombra sobre ele. Aí aquele sol daquele lugar onde ele estava incomodava a sua cabeça de tal forma que ele pediu a morte. Isso é o que nós somos, a fragilidade humana. Nós somos pó, e não existe ninguém melhor do que ninguém, independente da nossa idade, independente da experiência. Eu fico vendo assim, irmãos, às vezes você vê, olha uma fruta, vamos falar de uma fruta boa, uma manga, uma árvore grande, uma árvore que tem muitas folhas, então você vê lá os seus frutos. Ela é uma árvore que tem frutos, mas se você chegar bem perto, talvez essas mangas ainda não estão amarelas, elas ainda estão verdes. Então, nós temos que olhar para a nossa vida assim.
que há tempo para tudo. E não é o homem que diz isso, é Deus que diz isso. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, nós temos que viver com essa ciência, com essa sabedoria, irmãos, que tem um tempo para nós. E o que nós temos feito com esse nosso tempo? O culto passado, nós estávamos falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, sobre os finais dos tempos, que nós estamos vivendo, foi o início das dores. Porque o parto é quando o neném nasce, e a igreja é quando Jesus vem buscar a igreja. E por isso que nós já estamos sentindo essas dores de parto. Você imagina então, quando Jesus buscar a igreja e ficar as pessoas com a tribulação. Então vai ser um sofrimento terrível. E nós precisamos passar essa vida, sempre acostumando com Deus. Agora, pasme o que o Espírito Santo vai nos revelar nesse Salmo 42. O salmista diz assim: como como suspira a corça pelas águas, pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei eu e me verei perante a face de Deus? Davi, nesse momento, ele estava passando por um tempo de opressão, por um tempo de perseguição. E ele, como ele estava sendo perseguido, ele não podia ir no templo adorar a Deus. Ele não podia estar com os irmãos adorando e buscando a Deus. É claro que naquela época, a representatividade da presença de Deus, e até hoje também, não é em templos construídos por mãos humanas. Não era o templo em si, não era a sinagoga em si, não é esse templo em si. Hoje somos nós o templo de habitação do Espírito Santo. Mas naquele tempo, não. Aquele tempo, a representação do Senhor era a Arca da Aliança, Então eles se reuniam e ali Deus usava os profetas. E ele disse assim: a minha alma tem sede de ti, a minha alma suspira por ti. Esse homem, ele estava pedindo o melhor da vida. E olha, queridos, eu vou falar uma frase que eu nunca falei, mas está vindo aqui agora. Por mais bênçãos que Deus nos dê nessa terra, por muitas bênçãos que Deus nos dê nessa terra, ainda assim, Ele é infinitamente melhor e maior do que as bênçãos recebidas. Glória a Deus. Porque tudo perece. Você luta para comprar um carro zero. Você tirou da agência, ele não é mais zero, ele já está desvalorizado. O mundo muitas vezes desvaloriza a tua própria vida, o teu trabalho, o teu conceito. Por isso que você tem que olhar para Deus, porque o Senhor, Ele sempre vai nos valorizar. Ele jamais fez o homem para não ter o valor. Ao contrário de tudo isso, Ele disse assim que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. E pasme, se fosse necessário Jesus morrer novamente e ressuscitar novamente, Ele faria novamente, por amor a cada um de nós. Pastor, mas aonde você acha biblicamente este conceito? Na própria Bíblia, onde diz que Deus, Ele tem infinitamente mais para nós daquilo que nós pensamos ou pedimos. E a Bíblia diz: aquele que não poupou nem o seu unigênito por amor de cada um de nós, o que mais Ele não faria por nós? E Ele dá um exemplo aqui de uma corça. Hoje eu entrei no Google para ver a corça, algumas dicas lá da corça.
Por que o exemplo da corça? Eu busquei lá e disse que a corça é um dos animais, irmãos, que a temperatura corporal dela não é equilibrada, né? Ela sente um calor intenso. A temperatura dela é muito alta. E ela salta pelos montes, caminha, né? Passeia, mas tem que ser espaços curtos, porque logo ela tem sede. Então ela vive com sede, porque ela sempre está caminhando, pulando os montes, mas sedento pelas águas. Ela vive sedenta pelas águas, porque ela toma água, ela não vai ficar ali, ela tem que sair, ela tem que partir. Então, é dia após dia, ela anseia por águas. Glória a Deus, irmãos. Nós respiramos todo dia, nós tomamos água todo dia, nós temos a misericórdia de Deus todo dia, nós temos a misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos, né? E a Bíblia diz assim que ele queria cheirar, exalar o sopro de Deus, a presença de Deus, suspirando de uma grande maneira, como a corça, todo dia, porque esse homem verdadeiramente ele sabia o que é viver na presença de Deus. Mas sabe, irmãos, aquele Davi que derrotou Golias, agora ele estava numa depressão tremenda. E sabe por que motivo ele estava depressivo? Por que ele faz esse salmo e canta a Deus no maior auge da depressão dele, querendo que suspira pela presença de Deus na vida dele? Porque ele não podia ir no templo cultuar a Deus. Ele não podia estar junto com os irmãos dele. Meu Deus, isso é forte, né? Você já pensou um homem, ele querer tanto Deus, ao ponto de, no caso dele, não ir na igreja, ele estava sendo impedido de ir na igreja, então ele queria suspirar, porque ele não podia ir na igreja. Lembra da pandemia? Nós passamos a pandemia, e muitas pessoas acharam que não ia sair da pandemia, que talvez ali o mundo ia mudar, e sempre nós iríamos ter máscaras, mas não. Passou o tempo, não é um tempo para tudo, passou o tempo da pandemia também. Mas aqui é muito claro quando a Bíblia diz assim, verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Ele estava com duas situações. Ele era um homem de Deus. A primeira a gente já percebeu aqui, que era a tristeza dele não estar no templo, vai falar um pouco mais abaixo, e para estar adorando a Deus, para estar cultuando a Deus. Mas agora é algo que incomodava ele. As pessoas que viam ele sendo perseguido falavam assim: cadê teu Deus? Cadê o Deus do crente? Teu Deus não faz nada agora? Nós ouvimos isso muito durante a pandemia. Cadê o Deus dos crentes? Por que a pandemia também atingiu os crentes? Simples, porque a chuva chove sobre os bons, sobre os maus. E a diferença é que os bons, que estão guardados e protegidos pelo Senhor, passam pelo vale da sombra da morte, porque Jesus é o nosso pastor e nos guia. Só que aquela acusação, irmãos, mexe com a gente. Eu mesmo, como pastor, muitas vezes eu já ouvi essa frase de muitas pessoas, e aquelas que eu não ouvi, só pelo olhar eu já muitas vezes eu percebi: cadê esse teu pastor? Cadê esse teu Deus, pastor? Vendo que eu, um homem que sirva a Deus, passando por uma luta, aí um familiar fala assim: mas como que pode você passar por uma luta nessa área?
Como é que pode você passar uma luta financeira, você passar uma luta na família? Mas cadê teu Deus? Irmãos, a vida é de lutas. A vida, ela é composta de batalhas. É aí que você vai fazer a diferença. É nas lutas. É no tempo da aflição, no tempo dos grandes problemas, que os homens de Deus são revelados. Quando acaba o Antigo Testamento, a Bíblia diz assim: e outra vez verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele serve nos vales e nos montes. Ele serve na pandemia e fora da pandemia. Ele serve com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Ele serve a Deus da mesma maneira. A Bíblia diz no verso 4: lembro-me dessas coisas dentro de mim e me derrama a alma, de como eu passava eu com a multidão do povo, a senda grande, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Mas ao mesmo tempo, então, no Novo Testamento, Paulo fala para nós renovarmos a nossa mente. Mas aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Aqui nós temos uma lição de como eles renovavam a mente naquela época. E está aqui declarado, 42, verso 5: por que está abatida, meu amor? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quem fala sozinho aqui de vez em quando? Todo mundo, né? Agora, preste atenção. Quando você vê uma pessoa falando sozinha, você acha engraçado ou você acha que o cara é louco? Não é verdade? Se você vê alguém conversando sozinho, ou é engraçado ou é louco. Agora, você não é louco nem engraçado. Para você é normal. Então, você imagina o poder de Deus em nós hoje, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e ele ordenando para a sua própria alma: ó minha alma, por que está abatida, minha alma? Porque aquele cara que não conhece Deus vem querer falar que Deus não é por você, que não está com você. Por que está abatida, minha alma? Quantas aflições eu já passei e Deus me livrou de todas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. Nós estamos aqui, igreja. Quem nos fez chegar até aqui? O próprio Deus, a misericórdia dele. Agora, pasmem a tristeza dele. É isso que eu parei para analisar, irmãos. E eu me voltei no tempo quando eu me converti no ano de 1990. E isso eu fiquei também muitos anos fazendo isso na igreja. Por muitos anos na igreja, e depois hoje eu chego 1 hora antes. Mas era 2, 3 horas da tarde, no domingo, e eu já estava preparado para vir para os cultos. Isso não foi 1 ano, 2 anos. Podia estar calor, podia estar chovendo. Eu ficava num cômodo que eu ficava ali pronto, preparado. Eu não via a hora de que começasse o culto. Hoje eu já tenho um relógio regulado lá, tudo certinho, tá. Faço minha devocional, estudo a palavra de Deus, entro na presença do Senhor, mas eu sei o horário que eu tenho que chegar, como eu sabia, mas agora a gente tem um horário. Eu ficava lá impaciente, às vezes eu chegava para a igreja antes todo mundo ficava lá sozinho, por muitos anos. E lembra da árvore que eu falei para vocês? Às vezes as pessoas olham e falam assim: aquela árvore lá tem manga, tá dando fruto, tá bonita. Só que aquela árvore não está com fruto, mas ainda não é o tempo dela chupar aquela manga. Ainda não está no tempo daquela árvore estar com o resultado da maneira que Deus deseja que ela dê o resultado. E quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito para nós, Ele jamais,
ele fracassa. Deus, ele nunca fracassou em nada. Não existe fracasso em Deus. Por isso que toda a palavra dele concedida a nós há de acontecer, independente se você quer ou não. Eu queria dar alguns exemplos hoje aqui nessa própria igreja, porque é muito fácil a gente dar exemplos dos outros. Porque lá curou ali, fez lá, né? Mas é muito difícil a gente sempre dar o nosso testemunho mesmo. Eu estou vendo ali o Giovanni, hoje casado, com o filho no ventre da esposa. Eu me lembro ele criança, e esse barbudão, e a primeira barba dele foi eu que fiz. É verdade. Nós estávamos ali na piscina, eles tudo criança, e eu estava fazendo minha barba. Foi bem cá que o tio vai fazer também. Ele ficou todo cheio, né? Hoje ele está aqui casado, já daqui a pouco é pai, né? A Márcia chegou hoje aqui. Hoje eu vim com todos os meus netos. Então ela veio com os filhos. Hoje ela vem com os netos. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus da geração. Estarão abertos os céus, em ti serão abençoados todos os moradores da terra, sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? E hoje eu pedi um sinal para o Senhor. O pastor está de terno hoje. Faz quanto tempo que vocês não me veem de terno? Faz tempo, né, irmão? Está meio esquisito, né? O pastor virou vovô, aí eu ando de tênis, camiseta, camisa para fora. Hoje eu estou bem senhorzão, né? E eu não entendia. Deus falou assim, mas hoje você vai de terno, Há alguns anos atrás, eu não sei certo, mas quase 10 anos atrás, a Elise, a irmã de Giovanni, que era um nenezinho, qual a diferença de idade de vocês? Quanto? Não ouvi. 6 anos de diferença, mais ou menos. Então, para criança, 6 anos dá uma diferença grande. É o exemplo da minha neta mais velha, a minha netinha mais nova. Minha neta tem 6 anos e a minha é um bebê de colo, recém-nascido, e ela já fala, já anda, já pula, já está olhando feio para o vovô aqui, né? Então, você perceba como tudo está nas mãos do Senhor. Eu estava num dia que a nossa igreja estava sendo muito perseguida, justamente porque isso que acontece aqui no nosso meio é muito difícil acontecer nas igrejas, o fruto permanecer. Isso é muito mais difícil do que você ganhar almas, do que a igreja está lotada de pessoas. Porque você ganha 1.000, perdeu 999, não é? Agora, aquele que permanece, quem faz um homem permanecer 24 anos dentro da mesma igreja, vendo o mesmo pastor pregar, vendo as minhas falhas, vendo os meus erros, eu sou errante também, eu sou pecador também, passo pelas lutas também, passo pelas tristezas também, pelas alegrias. E naquela época eu me lembro que o grupo de louvor da nossa igreja estava tendo muito problema no grupo de louvor, entre os membros e demais problemas na igreja. E eu falei, Senhor, tantos anos, eu acho que eu já tinha mais de 15 anos no ministério. Eu falei, 15 anos, pai, eu estou cansado, eu estou esgotado, porque as pessoas não mudam. A gente fala, e eu não sabia o que estava falando, porque estamos aqui, ó. Alguns de vocês, alguns não, a maioria daqui era daquela época. Aí eu tomei uma decisão, porque na verdade eu não preciso ser pastor para ir para o céu. Precisa ser pastor para ir para o céu? Precisa ter um rebanho para ir para o céu? Não, eu preciso aceitar Jesus, governar minha casa, ser um cristão. Mas eu estava determinado a fechar as portas da igreja.
Mas eu me esqueci da própria palavra de Deus, que diz assim, que a porta que Jesus abre, ninguém fecha, e que a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu falar e nada foi a mesma coisa diante da palavra de Deus. Por isso que você não pode acreditar no que você fala, no que você sente, no que as pessoas falam, às vezes nem no que a gente está vendo, mas acreditar pela fé naquilo que Deus falou. E é isso que aconteceu aqui, porque as pessoas falavam assim, mas cadê teu Deus? Cadê aquele Davi que derrubou o gigante? Ué, mas cadê a promessa de Deus? Já faz 15 anos. Cadê a promessa de Deus? Só problema, só problema. Por isso que eu falo que a vida é simples, né? Aí eu fiz uma reunião com a liderança da igreja. Era uma tarde, né? Se eu errar, alguém me lembra aí. Era uma tarde. E eu disse assim para os irmãos, eu quero fazer um desabafo. Foi a primeira e única vez na vida também, né? Eu estou tão cansado, eu estou tão esgotado, eu estou tão deprimido, que nós vamos baixar a bandeira, nós vamos fechar essa igreja, porque a minha carne não aguenta mais, eu não tenho mais suporte emocional para viver o que a gente está vivendo, 15 anos. E naquele dia eu tinha pedido um sinal também para Deus, como eu pedi hoje. Aí naquele dia, Deus usou Elisa. A Elisa era criancinha e ela ficou pasma assim, falou assim, mas pastor, se você fechar a igreja, eu nunca vou casar na minha vida. Quem que vai fazer meu casamento? Agora eu entendo porque que eu vim de terno hoje. Porque a Elisa veio e trouxe um namorado e falou, pastor, depois do culto, nós precisamos conversar sobre noivado e casamento. É de arrepiar, não é, irmãos? Não é de arrepiar isso? Não é a verdade que nós vemos? Não dá vontade de chorar isso aí? Nós vemos cada testemunho lindo e maravilhoso que acontece dentro do nosso meio. E por isso, irmãos, eu sempre cobro, assim, a tua verdade para com Deus. Por isso que é bom você conversar sozinho, porque você está falando para você. Você não pode mentir para você. Você não é mentiroso. Então você não vai mentir para você. Um pecado, às vezes você peca, esconde algumas coisas das outras pessoas. Acha que está escondendo de Deus, mas de Deus ninguém escapa. A Bíblia diz que ainda que haja trevas sobre a face do abismo, ali é luz para Deus. E aí vai chegar a hora do casamento. Aqui é o sinal, né? Do casório. Mas louvado seja Deus. Quantos casamentos eu já fiz nessa vida? Quantos estão juntos? Quantos não mais estão juntos? Quantos desobedeceram a ordem, né? Da aliança que fizeram com Deus. Mas aí depende de cada um. Eu estou dando esse testemunho, irmãos, para vocês verem que o que tem que acontecer, acontece. Então não viva por sentimentos. Viva pela fé. Dê ordem na tua alma. Fala assim, minha alma, por que está batida? Ô André Zuba, por que você está triste? Você tem família, você tem filhos maravilhosos, seus filhos são casados, são abençoados, você tem netos, mas por que você está triste? Às vezes eu estou triste por algum motivo. E você pode ter certeza, irmãos, que às vezes a gente está triste por motivos que nós achamos que são problemas, mas na verdade não é problema nenhum. É só um exercício que Deus está te apresentando para que você exercite a tua fé, para que você ponha em prática aquilo que você fala com a boca. Entende? Você tem que viver, porque não adianta falar. Muitos pais falaram aos seus filhos, e é bom falar, mas muitos não ouviram seu pai durante um tempo, mas no final falou, agora eu sei. Agora eu sei. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho onde deve andar. A semente ela é plantada. Entendeu, irmãos? Então não é você que planta, é o Senhor.
Você e eu, nós somos somente um instrumento nas mãos de Deus. Por isso engana-se muito aquele que fala assim: eu ganhei uma alma para Jesus. A gente não tem o poder de convencer ninguém. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que essas pessoas venham até nós. Mas o resumo, irmãos, é que ele estava muito triste, depressivo, dizendo que queria a presença de Deus como a corça suspira pelas águas, por esses dois fatos. O primeiro era de não poder estar no culto. Talvez nós, um dia de calor, se o pastor falar assim: não vai ter culto, graças a Deus, está muito calor lá no igreja, não tem ar-condicionado, mas é a realidade de nós. Mas ele era totalmente diferente. Ele estava deprê aqui, por causa de um objetivo que talvez nunca nem eu e você entramos. De verdade, eu mesmo, como pastor, cultuo ao Senhor sempre estou na igreja, mas eu nunca fiquei em deprê se eu não podia ir na igreja. Aí passou, o tempo que eu fiquei triste foi o tempo da pandemia, que da noite para o dia eu tive que deixar todos vocês e ficar pregando para mim na frente de uma tela. Não sabia quem estava lá, não sabia nada da live. E eu falava: meu Deus, que tristeza isso. Mas não entrei em depressão, porque eu sabia que tudo passa nessa vida. Quantas pestes já passaram nessa vida, quantas situações já passaram, e tudo passa na nossa vida. Eu queria deixar esse recado para você nessa noite, que Deus só trouxe você aqui hoje para dizer: confie em mim, meu filho, que tudo vai passar. Eu posso ficar aqui pregando 24 horas, mas o que Deus quer falar para você hoje é isso: confie em mim, meu filho, confie em mim, minha filha, porque vai passar. A vitória já está ganha. Não é que nós, com Deus, não é que vai ganhar, com Deus já está ganhando, porque antes da fundação do mundo nós já estávamos nele. Ele já tinha sonhado a gente, então ele só criou o mundo para nós habitarmos. Penso. Então o que mais ele não vai fazer para a nossa vida? Então, nessa depressão, ele deu ordem à sua própria alma: porque está abatida, meu irmão, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Vocês sabiam, irmãos, que o maior levita, o maior músico que teve, um dos maiores, foi Davi. Lembra que ele, como rei, ele entrava no templo. Teve até uma esposa dele que tirou sarro dele, que ele estava pulando, dançando, cantando, jubilando diante de Deus e na presença dos homens. Ela falou: o que é isso? Isso aí não é papel de rei, né? Então, a quem é dado não tem cobrado também, né? Mas aí você vê que a pessoa que é de Deus, na verdade, ela sempre vai ser de Deus, para ela e para os outros, independente das circunstâncias. Se um dia ela está derrubando gigante, se outro dia ela está matando um leão com a mão, um urso com a mão, e se no outro dia ela está sendo perseguida, está sendo invejada, está sendo atingida, passando por algum problema, porque são dos problemas dos desertos que nós crescemos, irmãos. E eu posso falar isso com garantia para vocês. Quanto mais o povo de Deus passava pelas lutas, mais eles cresciam. Hoje nós entoamos um cântico, mais ou menos assim, né? Dá glória a Deus, né? Passa pela prova dando glória a Deus. Não esse cântico, mas um cântico parecido. Então, é justamente isso, é você confiar em Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, se você está em depressão, se você está pobre ou se está rico, se está enfermo ou está sarado, mas uma coisa eu sei: confie em Deus, que Ele já te deu a vitória. Confia em Deus, igreja, Ele já te deu a vitória. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso, e quando Ele dá a palavra, é batata. Eu estou arrepiado da cabeça aos pés. Toda vez que Deus fala, Ele cumpre. E eu louvo a Deus por isso. Nossa igreja não é uma igreja de revelações, né? Por quê? Porque só quando revela mesmo. Quando não revela, não tem revelação. O homem não tem revelação. A revelação é dom de Deus, é Deus que dá.
Então, confie em Deus e dá ordem para a obra. Saiba que no final Deus vai te dar vitória. Você lembra de Jó? Precisa contar de Jó? Não precisa contar. Jó capítulo 42, Deus instituiu ele em dobro de tudo que ele tinha, a vida que ele passou, sendo um homem justo. Deus deixou Daniel ser devorado pelos leões na cova. Deus deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ser queimados lá, chamuscados na fornalha quente, 7 vezes mais quente. Não. Deus deixou Golias afrontando todo o povo dele, deixou Golias prevalecer sobre o povo dele? Não. As portas do inferno podem se levantar sobre a igreja do Senhor, mas não prevalecerão. Então o Senhor sempre cumprindo a promessa dele. Agora, olha a nossa fragilidade. Por que o povo murmurava no deserto? Porque aquilo que era para passar 40 dias, eles passaram 40 anos. Porque a gente não toma cuidado com a boca. Você vai lá no livro de Tiago, vai ver que a língua é um pequeno órgão, mas o homem não domina ela. A gente não consegue dominar. Eu não poderia pensar, eu vou fechar a igreja. Mas por que eu fui falar? Aí não domina, né? Mas um pastor falar isso para a igreja, não escandaliza a igreja? Se o pastor está querendo já fechar, o pastor está todo desanimado, quem sou eu para ficar nessa igreja? Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado naquilo que você fala. E não é que você tem que que mostrar isso aqui, não. Há lugar que você tem que falar e há um momento que não. Há tempo para falar e há tempo de se calar. Entendeu? Então, irmãos, a língua é terrível. Olha o que ele diz aqui no Salmo 42, no verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vigas passaram sobre mim. Quanto mais ele reclamava, mais vinha perseguição. E uma coisa nós sabemos, mas nós não fazemos: reclamar traz milagre. Reclamar resolve problemas. Reclamar ajuda alguma coisinha na tua vida? Não. Reclamar só te faz ficar no mesmo lugar ao voltar para trás. Porque Deus não me ouve. Porque isso. Porque aquilo. E todos os homens mortais já passaram por isso. Todos nós passamos por isso. Só que você tem um desafio muito grande, porque esse desafio não é do pastor, nem de Deus, porque Deus ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas esse desafio é teu, de você permanecer. Entendeu? Porque quando não é o cara que quer fechar a igreja, é o diabo que quer fechar a igreja, né? Aí vem a luta, de novo, vem árdua, vem 7 vezes mais forte. Então, queridos, não murmure. A gente já sabe que a murmuração, ela não resolve nenhum problema. E a gente murmura com o quê? Com a língua. Então tome cuidado e confie em Deus. As pessoas chegavam para Jó e falavam assim: Jó, você era um cara rico, você era fazendeiro, você tinha um monte de gado, de ovelha, agora você está em pobre, agora você está doente. Cadê teu Deus? Cadê teu Deus, né? Vai lá, põe uma pedrinha, derruba o gigante. Agora você aí, que nem um maricas, fugindo aí, sendo perseguido. Cadê teu Deus que está te deixando passar isso? Porque está batido ali, dentro de mim. Certamente eu te louvarei, porque todos nós estamos correndo o trecho. E quem ainda não morreu aqui, quem não passou pela morte, não terminou a carreira, não terminou o combate. E o final é o final do combate, é o final de tudo. E é o final que vale. Por isso que Salomão diz que ele prefere sempre o final do que o começo de todas as coisas.
Porque às vezes começa mal, mas termina muito bem, abençoado. E tem gente que começa bem e termina mal. Então a questão não é começar bem ou começar mal. A questão é permanecer. E aí você vai ser livre, liberto em todas as áreas da tua vida. O salmista diz assim no verso 8: contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele sabia que de dia Deus estava com ele, que de dia, de noite Deus estava com ele. Como você sabe, como eu sei. Mas aquela afronta que as pessoas estavam fazendo, aquele momento que ele estava vivendo, era um momento terrível. E graças a Deus, igreja, que a nossa vida são momentos, são fases, são tempos que a gente passa. Às vezes a gente quer desistir mesmo, às vezes você quer chutar o balde, às vezes você não está suportando aquela situação, às vezes é um esgotamento que você está vivendo, mas confie em Deus, você vai sair dessa. Deus tem a solução para você. Ele ressuscita os mortos, Ele faz tudo. Ele é um Deus do impossível. Davi experimentou isso, verso 9: digo a Deus, minha rocha, por que tu se afastaste de mim? Por que hei de eu andar eu lamentando sobre a opressão dos inimigos? Então ele estava falando que ele mesmo, tudo que ele fazia é o que a gente faz. Lamentava também, murmurava, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. É aquilo, é uma marca que é só ele tinha. Você tem uma marca que é só você tem. A tua digital só você tem, mas ninguém tem. Então, confie em Deus, aconteça o que acontecer. Se você está passando pelo meio de agora um tufão, uma tempestade, e acha que Jesus está dormindo e agora ficou no barquinho, não está dormindo. Mesmo que ele dormisse, mesmo dormindo não tem perigo. Mas Deus não dorme, para que nós possamos dormir na nossa humanidade, para que a tua alma possa descansar durante a noite, porque o espírito do homem não dorme, o espírito é eterno. A tua alma possa descansar, justamente pelas afrontas, pelas aflições, pelas dificuldades da vida, e são cada dia piores, irmãos, cada dia piores, mas Ele dando ordem à sua alma. Olha o verso 10, como ele estava: esmigaram-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Essa era a confissão dele. Agora você imagina o caráter desse homem e a coragem desse homem, que de vencer um gigante, que ninguém, todo mundo tinha medo do gigante. Agora um povo inimigo falando dia e noite na cabeça dele: cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Cadê o Deus que derrubou o gigante? Cadê aquele Deus que se desceu as águas do batismo? Cadê aquele Deus que você aceitou como único e suficiente Salvador da tua vida? É porque nas provas o diabo sempre vai usar algumas pessoas para tentar você, porque ele já está vendo que você está fraco. E mais uma vez, para a gente terminar aqui, eu só falei da água do tempo da corça, né? Mas a corça é um animal que ela tem um olfato poderosíssimo para as duas coisas: para sentir cheiro de água e para sentir o cheiro daquele que quer caçar. Deus já deu um escape, uma solução para ela. Por quê? Porque um leão, ele vai caçar ela de todo jeito, se o leão sentir o cheiro dela. Está frito. Ela pode correr mais rápido, ela pode pular os montes, mas uma hora ela não tem a resistência que o leão tem. Então ela precisa entrar nas águas para se refrescar. E principalmente se ela tiver já mordida ou ela está com sangue, ela precisa entrar nas águas para ser curada, para se banhar,
para ficar agachadinha ali, porque muito animal que quer caçá-la vai ter medo de entrar no rio. Então ela tem que ficar ali só com o biquinho para fora e os ramos na cabeça. E isso, trazendo para a nossa realidade espiritual, para o homem, é o seguinte: quando você está todo cortado, sangrando por dentro, triste, arrebentado, só você sabe, você tem que entrar nas águas. Por isso que eu entendo quando Jesus diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Davi, ele tinha sede de Deus, irmãos. Por que você acha que Davi foi Davi? Porque tinha sede de Deus. E nós não podemos passar essa vida sem ter sede de Deus, entendeu, irmãos? Porque tudo passa nessa vida, mas Deus não passa. É muito rápido a vida. E você tem que ter uma experiência com Deus. Filho de crente não é crentinho, não. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Ninguém leva ninguém para o céu. Você ganha uma alma, o Senhor, né? Ele que ganha, mas o modo da gente falar, muitas desviam depois. Então o importante, irmãos, é que você tem que dar ordem para você mesmo. Você tem que falar não para você. O mundo, você já recebe muito não. Eu acho que é por isso que às vezes a gente não quer, nós mesmos falamos não para a gente. Porque tanto não, que você fica receoso até de você dar um não para você. Mas tem horas que é mais que necessário você falar para você mesmo: não, agora não. Porque eu sei que isso é obra do diabo. Eu sei que é para me tirar da presença de Deus. Agora eu não vou ser só uma árvore com frutos. Não. Agora eu já tenho tempo. Agora, esses frutos agora já está pronto. Entendeu? Porque agora ele estava sendo perseguido, entrou em depressão porque não podia ir para a igreja. Porque estava afrontando o Deus dele. Cadê o teu Deus? Era para ele ter medo, era para ele ser triste. Quando ele foi isolado do seu pai, para se separar, para ser pastor, enquanto seus irmãos iam ser ungidos para ser rei. Mas Deus não falou: não é esse, até que escolheu Davi. Ele sempre sofreu, sempre foi humilhado pelos pais, humilhado pelos irmãos, mas Deus exaltou, porque a Bíblia fala que aquele que for humilhado será exaltado. Então ele foi humilhado por tudo e por todos, mas foi o único que foi na força do Senhor dos Exércitos. Então, confie em Deus. Se o mundo inteiro não confiar, grava isso, confia. Essa é a tua experiência própria com Deus. Se o teu marido, se a tua esposa falar: não, eu não acredito no que ele fala, ainda que vocês sejam uma só carne. Salvação é individual. Aí o verso 11 ele termina: por que está batida a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Sabe o que aconteceu? O que acontece aqui no livro de Salmos? O Salmo 43. A gente lembra do Salmo 23, Salmo 91, Salmo 110, Salmo 100, Salmo 70. O Salmo 43. É o Salmo que já tinha passado o tempo. Ele estava lá dentro do templo, orando e buscando a Deus. O meu Deus, vocês queriam ver, me trouxe aqui para o templo, na adoração, no templo e no tempo certo. Então tudo tem um tempo para você ir, tem um lugar. Tem gente que mora do lado da igreja e não vai na igreja. Ele anda a cidade, corta a cidade e vai naquela bendita igreja, porque é o chamado que tem. Entendeu, irmãos?
Então, busque sempre o teu chamado, mas principalmente dentro de você, para que você não seja enganado. E lembre-se de que esse exemplo da Corsa é um exemplo muito maravilhoso, porque ninguém nessa vida vai conseguir enxugar você por dentro, quando você está sangrando por dentro, não por fora. Quando você está passando por uma situação que é só você que sabe. Eu estava ouvindo um testemunho do Marco Feliciano. Eu, quando era jovem, eu gostava de assistir muito um pregador pentecostal, da Assembleia de Deus, vocês devem conhecer. E eu vi num dos vídeos que ele estava fazendo, uma pregação, que teve um tempo, que ele, quando ele entrou para a política, e entrou aquela confusão lá do homossexualismo e tal, que ele caiu de frente, teve briga, aquela situação complexa, ele entrou numa depressão tremenda. Ele caiu numa depressão que ele não tinha mais vontade de ir para a igreja. Aí levaram ele para Israel, um amigo dele levou ele para Israel para tratar com ele, para falar com ele. Então ele teve que ser tirado da glória, onde ele era honrado, onde ele tinha tudo, porque uma depressão muito forte pegou ele. Ele dá o testemunho que naquela época de guerra mesmo, alguns daqueles homossexuais, a gente não pode fazer distinção, passaram seus órgãos digitais, seus órgãos sexuais, no rosto das suas duas filhas. Até esse abuso ele passou. Muitas coisas ele passou. Então aquilo era para ele explodir, era para ele se arrebentar, porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então não pense você que as aflições, porque você é crente, porque você serve a Deus ou porque você quer seguir um bom caminho, que ela vai ser fácil. Não. Para nós, sempre o vento vai ser contrário. Para nós, sempre vai ter uma dificuldade a mais. Mas para nós, sempre o final será melhor. Para nós, sempre vai ter a cereja do bolo no final. Porque o Senhor vai nos surpreender. A Bíblia diz que o amor de Deus nos surpreende. Então, queridos, lembre-se disso, dessa força, e lembre-se de querer essa presença de Deus. Lembre-se, ainda que você ache que você é louco quando você está falando sozinho para você não acha isso, mas fale com Deus. É como você está falando para você. Fala com Deus. Reserve um momento no seu dia e tem uma devocional. O que é o devocional? Um tempinho com Deus. E você vai falando com Ele. A Bíblia não fala assim: entra no teu quarto e fecha as portas. Tem um tempinho com Ele. Porque só Ele é a nossa rocha. Davi fala aqui. Quantos pastores vocês conhecem que já se suicidaram? Um monte. Quantos crentes você conhece que já se suicidaram? Um monte. Até na Bíblia tem um aqui. Judas se suicidou. Olhando dentro do olho de Jesus, Jesus, amigo, por que vieste? Nós não estamos isentos em nada nesse mundo. De passar pelas aflições, não. Se você não der ordem na sua alma, se você não usar a tua língua para, ao invés de murmurar, mas dar ordem para a tua alma vai ficar abatida. E a alma abatida é tudo que o diabo quer para ser presa fácil para ele. Mas se você vai na água, vai na fonte, então ali já não tem um cheiro de sangue mais. Você é lavado, você foi remido. E aí, aquele que quer te caçar não sente mais o cheiro de sangue. Aquele que veio para matar, roubar e te destruir não vai conseguir fazer. Porque ele vai olhar para você e vai falar assim: maior está nele do que outro mundo. Ele já sabe de Deus. Eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, irmãos, que estão passando pelo vale, passando por uma dificuldade mesmo. E parece que não é que parece, a realidade é que não resolve, não tem solução.
Mas vai ter. Mas vai ter. Isso é o resumo do que Deus está te falando hoje. A palavra final é de Deus. Quantas pessoas que você conheceu também, que bem próximo à morte, aceitaram Jesus Cristo e falam: eu nunca vou aceitar Jesus, mas ali, próximo da morte, aceitou, porque teve o seu tempo também. Então, queridos, que você confie em Deus, aconteça o que acontecer. Se o vento for contrário, se as pedradas for grandes na tua vida, feche os olhos e faça como o profeta disse do Senhor: Senhor, agora é um rio tão alto, que eu não posso passar nem a nada, não tenho o que eu fazer, só esperar em Ti. Foi o que Davi fez, não tem o que eu fazer. Até quando eles vão ficar zombando de Ti? Até quando eu vou estar sendo perseguido? Aí Deus diz assim: até quando eu quiser. Que jeito que Deus falou isso para Davi? Em silêncio. Porque até em silêncio Deus fala. Se Ele não te respondeu, não tem. Não pega aquela manga. Não está madura. Vai ser menos um. Menos um. Menos um. Menos um. Você viu que as coisas vão saindo. Menos um. Menos. E com Deus é mais. Está madura, gente. Vem para cá. Vamos ficar debaixo dessa árvore aqui. Vamos chupar essas mangas todas aqui. Bênção de Deus. Amém, queridos? Você que crê nessa palavra, pode ficar sentado, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está passando por uma grande aflição na sua vida, que aos seus olhos não tem solução. Muitas pessoas também te dizem essa mesma coisa que disse para Davi: cadê o teu Deus? Onde que está o milagre? Teu Deus que já realizou tantos milagres para você, onde que Ele está? E você sabe muito bem que Deus está em silêncio, mas Ele está de dia e de noite com você, que você está guardado e protegido sobre a vigilância dEle. Você não foi tocado ainda, e nem será tocado, porque o único toque que você recebe é o toque do Espírito Santo de Deus, que sela e marca você, para passar todas as coisas nesse mundo, porque todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós temos necessidades diferentes, alguns em situações diferentes, assim como Daniel na cova dos leões e Sadraque e Mesaque na fornalha acesa. Talvez esse seja o exemplo para cada um de nós, Senhor. Alguns estão na fornalha, outros estão na cova dos leões, outros estão passando enfermidade, outros estão sendo zombados, outros estão enfermos, outros estão com problemas financeiros, outros com problemas conjugais, com problemas familiares, com problema no emprego, N situações, que já não tem mais forças, já estão esgotados, já entregaram para Ti, mas aonde parece, e nós sabemos que só parece, que o Senhor tem se ocultado, que o Senhor não tem visto, olhado para a nossa aflição. E é por isso que o Senhor dá essa mensagem, é por isso que o Senhor trouxe Davi à vida, para que hoje nós pudéssemos entender essa mensagem, que ainda sangrando por dentro, aquilo que nenhum homem nessa vida pode fazer por nós. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor no tempo certo, na época certa, além de dar o fruto, vai ser a época do fruto, a época que diz o Salmo 126, nós vamos ficar com aqueles que sonham, encantados, porque Deus realizou a promessa, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Coloca essa causa agora na mão do nosso juiz, que é o justo juiz de todos os juízes, que nunca perdeu nenhuma causa, e deixe Jesus, o nosso advogado, advogar ainda essa causa para você, e o Espírito Santo agindo com poder. Em nome de Jesus, nós vamos entrar no tempo, nós vamos entrar num novo tempo,
Nós vamos entrar na presença de Deus, nós vamos entrar de uma maneira diferente, com ânimo dobro, porque é o Senhor que faz a obra em nós. Senhor meu Deus, fortalece a cada um de nós, assim como o Senhor fortaleceu Davi, e que nós possamos, ó Deus, dar ordem à nossa alma, a teu respeito, porque certamente nós te louvaremos, certamente nós vamos sempre te engrandecer, porque o final está nas tuas mãos, o final de cada um de nós, as bênçãos estão nas tuas mãos. Por isso eu declaro hoje também um novo tempo para muitos que estão aqui, um novo ciclo termina hoje, porque confiaram em ti. Talvez você recebeu essa palavra e pensou no seu coração: eu tenho que confiar, mas eu vou confiar, mas quanto tempo? Quantos anos? Aleluia, Jesus. Suricamba garababara, suricamba garababaras. Hoje, para alguns, Deus fecha alguns ciclos. O Senhor está fechando ciclos aqui, em algumas famílias representadas. Está alcançando pessoas em outros lugares. Estão vendo este vídeo, verão esse vídeo posteriormente. Serão tocadas no tempo certo e na hora certa também. Agora outros, confie em Deus, por mais um tempinho. Deus, Ele é dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Ele traz à existência aquilo que não existe, Ele para o tempo se for necessário, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que a palavra dele jamais será invalidada. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida, que nós confiaremos no Senhor. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome santo do Senhor. Receba hoje a resposta, o milagre da promessa que Deus te fez há anos na tua vida. Receba hoje e tome posse que o ciclo termina hoje. E você confie no Senhor, porque basta anoitecer e amanhecer. Deus já mudou, já transformou todas as coisas. E que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Tomem posse da palavra e busquem a Deus. É tudo que temos na nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz. Deus os abençoe.